Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começamos agora mais um Frente a Frente e hoje aqui no Frente a Frente eu entrevisto o deputado estadual Inácio Loyola, do PSB. Ele que voltou a usar a tribuna da Assembleia recentemente para fazer um pronunciamento recorrente relacionado às questões da seca aqui no Nordeste, na região Nordeste, especialmente aqui em Alagoas, não é? A maior seca já registrada na história do país. E sobre essa questão da seca, né, do convívio com a seca, é que voltamos a conversar hoje com o deputado Inácio Loyola, a quem eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Frente a Frente. Bem, deputado, o senhor é da região do Sertão e sabe bem das dificuldades que o sertanejo enfrenta, não é, com relação a essa questão secular da seca, não é? E agora extensiva a outras regiões do estado, a região do Agreste, inclusive a região metropolitana. Maceió já sente esses efeitos da seca. Então, portanto, vamos por partes. Todo esse sofrimento condenado aos nordestinos, especialmente aos alagoanos, poderia ser evitado? Boa tarde, Gorete. Boa tarde, telespectadores da TV Assembleia. Eu primeiro vou fazer um retrospecto das secas no Nordeste brasileiro. Por reiteradas vezes, eu já coloquei isso aqui no programa Frente a Frente. A seca que se tem o maior registro foi a seca de 1877. Naquela seca morreram 500 mil nordestinos, ou seja, 5% da população brasileira. A nível de hoje, seria em torno de 10 milhões de pessoas. Uma das maiores tragédias naturais da história da humanidade. A verdade, Gorete, que naquele momento, Dom Pedro II, emocionado, disse que, se preciso fosse, venderia até a coroa do império, de modo que a seca não fizesse mais vítimas no Nordeste brasileiro. 140 anos se passaram. A coroa não perdeu nem sequer uma pedra preciosa e a seca continua a fazer vítimas no Nordeste brasileiro. No meu entendimento, aquela seca, ela se prendeu apenas à região do semiárido. E foi uma seca que se perdurou por 1 ano e meio, 2 anos. Essa que nós estamos vivenciando, já entramos no 6º ano, ela não se prende apenas à região do semiárido, e sim a todo o Nordeste brasileiro. E como a seca de 1877, ela não atingiu, não afetou o maior potencial hídrico que nós no Nordeste temos, que é o Rio São Francisco, hoje o Rio São Francisco está com a vazão de 650 metros cúbicos por segundo, talvez uma das menores vazões de sua história. Que tem implicações também, lá, já agora, no fornecimento da energia elétrica na região. Né? Exatamente. Por conta disso, eu volto a afirmar, no meu entendimento, a maior seca que se tem registro aqui no Nordeste é essa seca, que nós já entramos no 6º ano. Pois bem, no contraponto das ações durante todos esses anos, né, que poderiam ter sido tomadas já para esse convívio com a seca, a gente vê a chamada indústria da seca, que só, na verdade, produz atraso para a economia e para o bem-estar da população. Como o senhor entende que o governo pode intervir na prática no sentido de fazer valer essa convivência climática no Nordeste, especialmente aqui em Alagoas? Medidas que poderiam ter sido tomadas ou que podem ser tomadas para amenizar essa situação? Primeiramente, eu costumo dizer que a convivência com as secas no Nordeste não é uma questão técnica, é exatamente uma questão política. Nós temos tecnologia para convivência com as secas aqui no Nordeste brasileiro e que
essa região pode ser uma região extremamente produtora de alimentos, uma das regiões mais pujantes do nosso Brasil. As regiões mais secas do mundo são grandes produtoras de alimentos. Na China, na Índia, na Israel, na Espanha e nos Estados Unidos. Eu, mais uma vez, vou dar esse exemplo. O oeste americano, a média de chuvas, Gorete, no oeste americano é em torno de 200 milímetros ano. A cidade que menos chove no Brasil é uma cidade encravada no sertão paraibano chamado Cabaceira, que chove em média 300 milímetros ano. Conclusão: enquanto o oeste americano é uma das regiões mais ricas do planeta, é uma região produtora de alimentos, o Nordeste brasileiro é realmente uma região que vive há anos e anos sofrendo com essas inclementes secas. Por conta disso, volto a repetir, o problema da convivência, da viabilidade do nosso semiárido, da região do polígono das secas, não é uma questão técnica, é uma questão política. Nós temos tudo para fazer dessa região uma região extremamente pujante. Sobretudo tecnologia, né? Temos tecnologia para isso. Né? E o mundo já mostrou isso. E no seu entendimento, o que pode ser feito para, por exemplo, essa tecnologia está associada ao modelo de desenvolvimento que se estabelece para a região. A gente tem um estado produtor de alimentos, não é? Que tem na agricultura familiar, digamos assim, um forte componente e, por outro lado, o governo tenta viabilizar o estado industrialmente. Isso não seria, digamos assim, uma questão para se pesar as prioridades quando se coloca que temos viabilidade para desenvolver a agricultura, sobretudo na produção de hortifrutos e granjeiros, deputado? Gorete, eu quero aqui colocar que eu estou concluindo um trabalho que eu vou apresentar aqui na Assembleia Legislativa, que eu batizei como as potencialidades dos lagos do São Francisco. Que consiste isso? São os lagos de Xingó, Paulo Afonso e Itaparica. Esse é um projeto integrado, onde nós temos que ter a participação da região sertaneja de Alagoas, que será o estado timoneiro desse projeto, o sertão de Sergipe, o sertão da Bahia e o sertão de Pernambuco. Como? Esses 3 lagos estão exatamente nesses 4 estados. No meu entendimento, nenhuma região do mundo se desenvolve sem esse tripé: água, energia e estrada. Essa região que eu batizei das potencialidades dos lagos do São Francisco, apesar da degradação do rio São Francisco, nós temos água. O estado de Alagoas, você pegando o mapa, do lado direito tem o rio São Francisco, do lado esquerdo nós temos o Canal do Sertão. Essa região tem a maior concentração de hidrelétricas que o planeta tem. Em um raio de aproximadamente 2.000 quilômetros quadrados, nós temos 7 hidrelétricas, sem levar em consideração as potencialidades para exploração da energia solar e para a energia eólica. Nós temos estrada para qualquer parte do país. Temos um aeroporto ali em Paulo Afonso, vizinho a Delmiro Gouveia. Nós temos, no meu entendimento, a região de microclima mais privilegiada que o Nordeste tem, que é aquela região serrana que compreende os municípios de Água Branca, Mata Grande, Pariconha e Inhapi. E nesse século, nenhuma região se desenvolveu mais no Nordeste, mais no Brasil, turisticamente, do que essa região que eu batizei, a região dos Lagos do São Francisco. Aí eu pergunto a você
e aos telespectadores qual é uma outra região do Nordeste que tem essas potencialidades. Conclusão, o grande problema desse século é a questão da água. Será a falta de água responsável pelos grandes conflitos, pelas grandes guerras. De cada 100 litros de água que se consome no mundo, 80 litros é destinada à produção de alimentos, 15 litros destinado ao consumo industrial e 5 litros destinado ao consumo humano e animal. Ou seja, esta região tem água suficiente para a produção de alimentos, tem água para o consumo industrial e, evidentemente, tem água suficiente para atender a sua população. Por conta disso, eu vejo essa região com tantas potencialidades que nós poderemos ser, no amanhã, o que hoje é o oeste americano para os Estados Unidos. Mas, né, a gente acompanha, como o senhor falou, tem uma faixa de terra entre o São Francisco, que é agora o Canal do Sertão, que viabiliza essas potencialidades. A obra do Canal do Sertão, ela teve início no governo Geraldo Bulhões, né, de 91 a 95. De lá para cá, esperava-se que com a conclusão da obra, o comitê gestor já estivesse trabalhando junto com a obra, digamos assim. E não é o que acontece. Na questão das políticas públicas para a convivência com a seca, o Canal do Sertão se coloca como uma prioridade, sobretudo para o estado de Alagoas. Faltou planejamento, deputado? Exatamente. O que se falta é o planejamento. Nós temos a obra do Canal do Sertão, mas não temos o projeto agronômico, ou seja, o projeto de aproveitamento para a produção de alimentos. A tecnologia da irrigação é uma tecnologia sofisticada. O subsolo do nosso semiárido é extremamente rico em cloreto de sódio. O que é cloreto de sódio? Sal de cozinha. Você começa a jogar água e esses sais vão se dissolvendo e chegam à superfície do solo. Chegando à superfície do solo, exatamente aquele solo fica estéril, não apropriado mais para a agricultura. Uma outra questão que a gente precisa saber quais são as áreas irrigáveis. Uma outra questão, o agricultor ele precisa ser capacitado. E a Emater joga um papel fundamental. Fundamental. A outra questão que a gente precisa ser, que eu não vejo hoje o estado de Alagoas com a estrutura de técnicos, a Secretaria de Agricultura, para você ter uma ideia, um dos mais novos da Secretaria de Agricultura sou eu. Eu sou engenheiro agrônomo da Secretaria de Agricultura e já estou prestes a me aposentar. Então está uma secretaria sucateada. A Emater está funcionando apenas com técnicos contratados. Então, não existe uma equipe técnica hoje para trabalhar aqui no estado de Alagoas com esse Canal do Sertão. Com esses desafios que se colocam. A outra questão que a gente precisa saber, quem vai gerir esse canal? A Emater, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Codevasf, quem? Mas, apesar de tudo isso, nós acreditamos plenamente que o governador Renan Filho vai dar uma destinação a esse canal, de modo que ele venha a ser a grande redenção, não só para Alagoas, que ela terá reflexo para todo o nosso Nordeste. Deputado Inácio Loyola, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já.